que é esse sistema de controle, Júnior? Você consegue... Eu sei que, gente, não dá para falar tudo aqui, mas dá pra gente fazer um breve resuminho aí para quem não entende muito bem sobre isso, mas que está muito presente na vida de todos nós. Tem como fazer um... Tem. Pra gente sobre. Na história de toda a humanidade sempre houve um sistema de controle, né? Então, quando você tinha um reino, você tinha um sistema de controle. O rei, a rainha, eles controlavam, tinha uma camada abaixo ali de controle, tinha os seus servos, tinha os seus ministros, tinha os lordes que controlavam, os comerciantes que controlavam o povo e assim. Então sempre houve um sistema piramidal de controle. Conforme nós fomos evoluindo, esse sistema piramidal foi também evoluindo. E aí as 13 famílias que controlam, né, porque eu vou fazer bem resumidamente, elas foram criando os sistemas para que o controle da humanidade fosse total. Então o primeiro controle foi através do Vaticano, né, quando houve a queda do Império Romano e o Vaticano assumiu, porque era a única instituição que permeava por toda a Europa e veio todo um poder. E aí entrou o poder através da doutrina e através já do financeiro, o ouro, porque todo mundo tinha, todos os países, na verdade não eram países, eram os reinos, tinham que se submeter o seu ouro e a sua riqueza para o Vaticano, para que ele pudesse dar a bênção divina e desse a proteção, que naquela época o poder que era antigo dos romanos passou a ser da igreja. Então a igreja é que dava o poder e dava a garantia da lei, da ordem, da guerra. Ele mandava os seus exércitos em troca de ouro. Sempre foi assim. E em troca das indulgências, né, dos perdões, vendia terreninho no céu, aquelas coisas todas que a gente já sabe. Então esse foi o primeiro controle. Conforme a humanidade começou a crescer, e aí começaram a viajar, naquela época, viajava com o quê? Com ouro, com pedras, né? Não os viajantes pobres andarilhos, mas os nobres começaram a viajar e eles não tinham moeda. E aí houve a história dos casarianos, que aí é uma outra história, mas eles eram os maiores ladrões. Todo mundo que viajava, principalmente ali na Casária, que por coincidência, nada é coincidência, onde hoje é a Ucrânia, né? Eles roubavam todo mundo e ficaram sempre ricos, tal. Depois houve uma invasão pela Rússia, pelos crimes que eles cometiam, né? Atormentavam toda a vizinhança, e a maior vizinha era a Rússia. Então, eles apenas não roubavam, né? Eles faziam sacrifícios, eles faziam um monte de coisa. Eles acabaram fugindo com muito ouro, muita prata, e aí se espalharam por mais a Europa. Então, eles saíram da Casária e foram para a Europa. E como eles assaltavam todo mundo, eles tinham muito dinheiro e muito poder, eles acabaram também fazendo a mesma coisa que aconteceu na Babilônia. Eles criaram o dinheiro. Então a pessoa não precisava mais viajar, deixava o seu ouro, a sua prata, eles emitiam um certificado, falavam, você pode viajar com esse certificado que seu ouro e sua prata estão aqui. E aí começou o dinheiro naquela época. E isso foi tomando conta, eles ficaram poderosos, aí entra todo um sistema de fabricar o dinheiro, né? Porque ninguém ia conferir. Eles perceberam, como na Babilônia, que ninguém ia verificar se o que tinha de ouro e prata era o que tinha em papel. Quem ia? Ninguém. Porque eles mesmo faziam os livros e não existia banco central, não existia um poder, um centro financeiro. Eles criaram o centro financeiro. E eles viram que as pessoas não voltavam para pegar o seu ouro e sua prata, porque eles usavam o dinheiro. E aí eles viram que ninguém vem, deixa eu fabricar mais um pouquinho, e nisso eles se tornaram grandes poderosos. Foram para a Alemanha, e na Alemanha eles fundaram Bauers, que é os escudos vermelhos, que depois receberam o nome de Rothschild. Os Rothschilds, cada 5 filhos, né, do Eichmann-Meyer, foi para uma sede, principalmente em Londres, e com esse poder que eles tinham e uns outros poderes, eles acabaram criando todo o sistema financeiro e criaram todo esse sistema de controle pelo sistema financeiro, baseado num dinheiro que não existe. E tudo é em cima do dinheiro. Então a pirâmide que eu explico, né, nós somos a base, acima de nós existem os 4 pilares de controle, porque eles construíram os pilares. É uma organização, assim como nós temos, né, na empresa, nós temos o presidente, os diretores, os gerentes, os assistentes, os funcionários. Uma camada vai comandando a outra, eles criaram as camadas. Então a camada de baixo nós temos ali o povo, aí nós temos os pilares, que é religião, mídia, governo, religião, e agora me fugiu a quarta, né? Daqui a pouco eu lembro. Em cima deles estão as grandes empresas, em cima das grandes empresas está o sistema financeiro, os bancos centrais, em cima dos bancos centrais as instituições que comandam, que
regem, em cima deles os 300, em cima dos 300 as 13 famílias, né, que fizeram um complô ali, lideradas pelos Rothschild. Então toda a humanidade serve a eles nesse sistema muito bem elaborado, né? Muito bem elaborado, e praticamente este é o sistema, e é o sistema que nós estamos vendo sendo quebrado hoje. Então o que nós vemos é o grande desespero. Nós vemos o sistema em pânico. Então em pânico você vai ver um monte de coisa acontecendo, que eles estão tentando reverter, mas é irreversível. Só que o pânico é tão grande que eles começam a fazer coisas explícitas, e está sendo muito exposto, e nós estamos vendo tudo isso. Nós estamos assistindo de cadeira cativa a queda de um sistema que escraviza a humanidade por mais de 1000 anos. E a gente tem recebido muitas perguntas, né, sobre isso. É exatamente porque tá vindo à tona. Tá tudo sendo exposto não pela mídia em si, mas pelas pessoas que divulgam nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, que vai compartilhando, e assim vai chegando informação até a gente. Porque uma pergunta que tá aqui é se podemos confiar na mídia, mas a mídia tá totalmente ligada a esse sistema de controle, né, Júnior? É um dos pilares. Eu lembrei. Lembrou. Educação. Educação. Então é governo, religião, educação e mídia. Esses são os 4 pilares em que eles controlam a massa. E se nós vemos, é exatamente os 4 pilares. Eles controlam, como controlam? Financeiramente, porque eles são os donos das empresas que financiam o governo, financiam a mídia, quem faz os anúncios. Então por isso que tudo tem que ser através do que eles querem.